Você já parou para pensar como as pessoas te veem? Não estou falando só da imagem externa, mas da impressão que fica quando você sai de uma sala, ou quando seu nome é mencionado numa conversa. A verdade é que, todos os dias, com pequenas atitudes, estamos construindo ou destruindo a nossa reputação. E o mais perigoso é que muitos dos hábitos que sabotam a forma como os outros nos enxergam passam despercebidos. A gente se acostuma, repete o comportamento no automático, até que um dia percebe que perdeu credibilidade, respeito, confiança. Neste vídeo, vamos falar sobre atitudes que passam despercebidas no dia a dia, mas que sabotam sua imagem pessoal, profissional e até emocional. Se você quer ser levado a sério, no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos, e construir uma reputação sólida, respeitada e coerente com quem você é, então esse vídeo é para você. Fica até o final e reflita comigo sobre como mudar esses padrões e começar a agir com mais consciência a partir de agora. Primeiro, você precisa entender o valor da reputação. Não é só uma palavra bonita, ela é um dos bens mais valiosos que você pode ter. Mais do que dinheiro, mais do que qualquer posse material. A reputação carrega o peso do que as pessoas pensam e sentem a seu respeito. Ela é o que define como você é visto no seu trabalho, no seu círculo de amigos, na família, em qualquer lugar que você vá. Ter uma reputação sólida significa ser alguém confiável, respeitado, que inspira segurança. É a diferença entre ser escolhido para uma oportunidade ou ser deixado de lado. E não se engane, a reputação não se constrói com gestos grandiosos, mas com a soma das pequenas ações que você repete todo dia. Ela que vai abrir portas ou fechar, que vai fazer com que as pessoas confiem em você quando você mais precisar. E é exatamente por isso que devemos cuidar dela com atenção e responsabilidade. Agora que você já percebeu o quanto a sua reputação vale, é hora de identificar e deixar para trás os hábitos tóxicos que silenciosamente corroem esse respeito. E o primeiro deles é agir no desespero. É muito comum, diante de situações difíceis, sentirmos aquele aperto no peito e uma vontade urgente de agir, de resolver tudo ali na hora, sem pensar muito nas consequências. Mas é exatamente nesse momento que precisamos parar e respirar. Quando agimos no desespero, deixamos escapar a estabilidade que os outros esperam de nós. Reações impulsivas, respostas apressadas ou decisões tomadas no calor da emoção revelam, na verdade, uma insegurança que pode abalar a confiança que as pessoas depositam em nós. Pense na última vez que você presenciou alguém perder o controle, talvez num ambiente de trabalho, numa conversa importante ou mesmo numa situação pessoal delicada. Essa pessoa passou a imagem de alguém instável, alguém que não consegue lidar com pressão. E, inconscientemente, tendemos a evitar confiar nas pessoas que nos parecem instáveis, porque a confiança nasce da calma, do equilíbrio. Ser sereno diante dos desafios não significa ser passivo ou apático. Muito pelo contrário, significa ter controle, saber que nossas atitudes impactam diretamente na forma como os outros nos enxergam. A calma transmite força, transmite seriedade. Ela mostra que você está no comando, mesmo quando tudo parece estar fora do lugar. Se você quer construir ou reconstruir uma reputação sólida, precisa aprender a dominar o impulso de agir no desespero. Respire, pense e observe. A paciência é uma ferramenta poderosa e, aos poucos, quem convive com você perceberá que você é alguém confiável, capaz de enfrentar os problemas sem se deixar dominar pela ansiedade ou pelo medo. Imagine que você está em uma reunião importante e, de repente, alguém faz uma crítica inesperada ao seu trabalho. O impulso natural pode ser reagir na hora, defender-se com veemência ou até mesmo perder a calma. Mas essa reação imediata costuma transmitir insegurança e pode até prejudicar sua imagem diante dos colegas. Em vez disso, se você conseguir manter a tranquilidade, ouvir o que foi dito e responder com clareza e ponderação, você estará mostrando maturidade e controle emocional, qualidades que fortalecem seu respeito e credibilidade. Essa ideia não é nova.
Filósofos como os estoicos já nos ensinavam que a verdadeira liberdade está em não ser escravo das emoções. Marco Aurélio, por exemplo, aconselhava a observar as situações sem se deixar dominar pela ansiedade ou pelo medo, como quem contempla o céu antes da tempestade passar. Essa prática de autocontrole e reflexão ajuda a transformar a maneira como lidamos com os desafios do dia a dia, fortalecendo nossa reputação não só diante dos outros, mas também diante de nós mesmos. Por fim, vale lembrar que ninguém espera a perfeição, mas todos valorizam a capacidade de reagir com serenidade diante das adversidades. Cada vez que você escolher a calma em vez da pressa, você estará depositando um tijolo na construção de uma imagem sólida, capaz de resistir às tempestades da vida. E essa é uma conquista que ninguém pode tirar de você. O segundo hábito que você deve eliminar é a fofoca. Falar da vida dos outros pode parecer algo natural, até inofensivo em algumas situações, mas a verdade é que esse hábito pode acabar destruindo a forma como as pessoas veem você. A fofoca mina a confiança e o respeito que os outros têm por você, mesmo que você não perceba na hora. Quem nunca se pegou no meio de uma conversa comentando sobre alguém, às vezes de forma negativa ou exagerada? Muitas vezes a fofoca surge sem a gente nem querer, só por curiosidade, vontade de desabafar ou até achando que está ajudando. Mas no final das contas, falar mal dos outros, seja no trabalho, na família ou com amigos, gera insegurança. Quando alguém percebe que você espalha comentários pelas costas, fica aquela dúvida: será que essa pessoa também fala de mim quando não estou por perto? Isso cria uma distância difícil de superar, colocando uma barreira entre você e as pessoas e prejudicando a sua imagem. O estoicismo ensina a valorizar virtudes como a honestidade e o respeito. Para os estoicos, falar mal de alguém sem um motivo justo ou sem construir algo positivo é simplesmente perder tempo e energia. Epicteto, um dos grandes filósofos dessa escola, dizia: o que você pensa sobre os outros é mais sobre você do que sobre eles. Quando você fofoca, não está só prejudicando quem é alvo, mas também a sua própria integridade. Muitas vezes esse comportamento é uma tentativa de se sentir superior ou de ser aceito em um grupo, mas, no fundo, revela insegurança e falta de caráter. As palavras têm poder. Usá-las para espalhar coisas negativas enfraquece a sua própria reputação e a imagem que você quer passar. Por isso, antes de falar, pare e pense: será que o que vou dizer vai agregar algo bom para a conversa? Ou é só um jeito de espalhar informação que não ajuda ninguém? Se a resposta for a segunda, talvez seja melhor ficar em silêncio ou mudar o assunto. Praticar autocontrole e ter consciência do que falamos é essencial. O estoicismo lembra que nossas palavras e ações mostram quem realmente somos. Quando deixamos a fofoca de lado, mostramos que podemos agir com ética e respeito, independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor. A fofoca não é só um hábito feio. Ela é uma forma sutil de se auto-sabotar. Quando você fala da vida dos outros pelas costas, o que está em jogo não é só a história contada, mas o respeito que as pessoas têm por você. É simples. Se você é visto como alguém que expõe ou comenta sobre a vida alheia com facilidade, rapidamente passa a ser visto como alguém em quem não se pode confiar. E onde não há confiança, não há respeito duradouro. Pior ainda é quando essa prática vira rotina. Aos poucos, você se torna aquela pessoa que sempre tem um comentário a fazer, uma crítica a sussurrar ou um "olha o que fiquei sabendo" para soltar. Isso pode até parecer uma forma de se enturmar ou de mostrar que está por dentro de tudo, mas o efeito é o contrário. As pessoas passam a te escutar com cautela, evitar conversas mais sérias com você e, inevitavelmente, te colocam numa posição inferior. O respeito some em silêncio, sem você perceber. Um exemplo clássico: imagine alguém que no ambiente de trabalho vive comentando sobre os erros dos colegas, suas ausências, problemas pessoais. No começo, pode parecer só um desabafo, mas com o tempo essa postura vira uma sombra. Mesmo que essa pessoa entregue resultados,
Ela nunca será vista com a mesma seriedade que alguém que sabe guardar o que escuta e respeita os limites das conversas. Como dizia Sêneca, cuide para que sua língua não diga algo que sua mente vá se arrepender depois. A sua postura diante das conversas do dia a dia revela mais sobre você do que você imagina. Quando você escolhe se afastar da fofoca, você não está apenas evitando problemas. Você está protegendo o respeito que as pessoas têm por quem você é. O terceiro hábito tóxico que você deve eliminar é interromper os outros. Interromper pode parecer um detalhe, mas diz muito sobre quem você é e como você é percebido. Quem não permite que o outro conclua o próprio raciocínio transmite uma mensagem clara, ainda que inconsciente. O que eu tenho para dizer é mais importante que o que você está dizendo. Isso cria atrito, faz o outro se encolher. E pouco a pouco, esse hábito vai corroendo algo fundamental: o respeito. Ninguém gosta de conversar com alguém que transforma um diálogo em disputa. E por mais que sua intenção não seja essa, o hábito de cortar o outro no meio de uma frase acaba impondo sua fala, sem abrir espaço para o outro existir. Pode ser no meio de uma reunião, numa conversa com um amigo ou até com alguém da sua família. Quando você não escuta até o fim, transmite impaciência. E impaciência raramente é associada à maturidade ou liderança. O filósofo estoico Marco Aurélio dizia que o homem sábio é aquele que escuta com atenção, fala com intenção e age com equilíbrio. Isso vale para tudo, inclusive nas conversas mais simples. A verdadeira autoridade não vem de quem fala alto, nem de quem fala mais. Ela vem de quem sabe o momento certo de ficar quieto, de quem ouve com os olhos, com o corpo inteiro, e responde com presença, não com ansiedade. Quantas vezes você já cortou alguém no meio de uma fala só porque teve uma ideia, uma lembrança, uma resposta pronta na ponta da língua? Parece algo inofensivo. Foi sem querer, a gente pensa. Mas quem é constantemente interrompido não sente isso como algo leve. Sente como se sua fala não importasse tanto, como se precisasse disputar espaço para ser ouvido. E aí está o problema. Quem precisa disputar atenção perde autoridade. Já quem escuta com presença e atenção transmite respeito e conquista respeito de volta. Os estoicos, especialmente Sêneca, falavam sobre o poder do silêncio. Não o silêncio que cala por medo, mas aquele que escuta com sabedoria. Ser capaz de esperar o outro concluir o raciocínio antes de opinar é um exercício de humildade e autocontrole. É mostrar que você não precisa se impor para ser relevante. É, sobretudo, um sinal de grandeza. A prática da humildade e da escuta ativa não só melhora a percepção dos outros sobre você, mas também amplia suas relações e possibilita um aprendizado constante. Seja mais modesto nas suas conversas, dê espaço para os outros compartilharem suas experiências e pratique a arte de ouvir com interesse genuíno. Na próxima conversa, observe. Você está realmente ouvindo ou apenas esperando a sua vez de falar? Pequenas mudanças nesse hábito podem causar um impacto enorme. Quem ouve com atenção não só entende melhor, também é lembrado com mais respeito. Agora vamos falar sobre um hábito que, apesar de ser tão comum, pode ser extremamente prejudicial para nossa imagem e relacionamentos. Reclamar excessivamente. Nada afasta mais as pessoas do que alguém que faz da reclamação sua trilha sonora diária. Pode reparar, gente que vive reclamando raramente é ouvida com atenção. No começo, até existe uma certa empatia, mas, com o tempo, tudo o que os outros enxergam é alguém que só sabe apontar o que está ruim e nunca apresenta uma solução. Isso desgasta, desanima e, acima de tudo, tira o respeito que as pessoas poderiam ter por você. Tem uma diferença enorme entre desabafar e ser um reclamão crônico. O desabafo é pontual, tem propósito e muitas vezes até aproxima. Já a reclamação constante soa como um ruído de fundo. Ninguém leva a sério, ninguém quer ouvir. E o pior, você passa a imagem de alguém que está sempre no papel de vítima, mesmo quando nem percebe. Pense numa reunião de trabalho. Você está lá com mais 5 pessoas tentando resolver um problema.
Uma delas começa a falar: nada dá certo nesse lugar. Eu avisei que isso ia acontecer. Todo mundo erra, menos eu. A essa altura, ninguém mais está prestando atenção no que ela diz. Não porque ela está errada, mas porque a postura dela é cansativa. Agora imagine outra pessoa que nota o mesmo problema e diz: ok, temos esse ponto a resolver. O que dá para fazer com o que temos agora? Essa sim chama a atenção, impõe respeito e se torna referência. O estoicismo ensina justamente isso. Você pode não controlar o que acontece, mas sempre pode controlar como vai reagir. Sêneca escreveu que a verdadeira felicidade está em não depender de circunstâncias externas, mas da força interior. Reclamar é abrir mão dessa força. É entregar o controle da sua paz ao mundo, às pessoas, ao trânsito, ao tempo. E isso tira de você algo fundamental: o senso de autoridade sobre a própria vida. Você quer ser visto como alguém forte, maduro, confiável? Então lide com os problemas como alguém que não se deixa abalar por qualquer imprevisto. Às vezes, tudo o que você precisa é respirar fundo e pensar: ok, está ruim. Mas e agora? O que eu posso fazer com isso? Essa pergunta simples muda o jogo e muda também a forma como os outros te veem. Reclamar menos não significa aceitar tudo calado. Significa escolher onde colocar sua energia. Quem vive apontando, o que está errado parece pequeno. Quem observa, reflete e age com equilíbrio, cresce. E quem cresce com postura, ganha respeito. E chegamos ao último hábito dessa sequência. Se você acompanhou tudo até aqui, parabéns. Você já tem em mãos as ferramentas para mudar sua postura, fortalecer sua imagem e conquistar o respeito que talvez ainda não esteja recebendo. Agora, antes de começarmos, faz o seguinte: já deixa nos comentários o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Assim eu consigo entender melhor o que você curte, o que faz sentido para a sua jornada, e consigo programar conteúdos ainda mais certeiros e úteis para você. E me conta, qual atitude você acha que ainda te atrapalha? Quero saber. Vamos fechar, com chave de ouro, falando de um comportamento que muita gente carrega sem perceber e que silenciosamente mina seu valor diante dos outros: a mentalidade de escassez. Quem enxerga o mundo como uma constante competição, onde só um pode ganhar, age com inveja, medo e comparação. Isso transmite insegurança e fragilidade e tira o respeito que poderia conquistar. A forma como você enxerga o sucesso dos outros diz muito sobre sua mentalidade. Quando alguém comemora uma conquista e a sua reação imediata é sentir raiva, inveja ou se diminuir, talvez o problema não esteja no outro, mas na lente com que você vê o mundo. A mentalidade de escassez é traiçoeira. Ela faz parecer que o sucesso alheio diminui as suas chances, que a vitória de alguém é uma ameaça à sua. E aí começa um ciclo tóxico. Você passa a competir onde não precisa, se compara o tempo todo e vive numa tensão constante para provar que também é bom. Só que quem vive tentando provar algo o tempo todo transmite exatamente o oposto: insegurança e não confiança. Pessoas com essa visão estão sempre em alerta, quase como se tivessem que se defender do mundo. E isso se reflete nas atitudes. Diminuem os outros, criticam pelas costas, tentam se garantir em tudo com medo de perder espaço. Mas respeito não se ganha assim. Pelo contrário, quem tem autoridade de verdade não precisa competir, coopera. Não sente medo do brilho alheio, reconhece. Não se sente menor por ver alguém indo bem. Sente motivação para crescer também. O estoicismo nos ensina que tudo que está fora do nosso controle, inclusive o sucesso dos outros, não deve nos tirar a paz. Epicteto dizia que o que importa não é o que acontece ao nosso redor, mas como reagimos a isso. Uma pessoa madura entende que a vida não é uma corrida de um pódio só, e que reconhecer o valor dos outros nunca vai diminuir o seu. No fim, a mentalidade de escassez revela um olhar pequeno sobre a vida. E pessoas que pensam pequeno acabam sendo tratadas do mesmo jeito. Se você quer respeito, comece por enxergar o mundo de forma mais ampla. Há espaço para todo mundo. E quando você se posiciona com grandeza,
os outros percebem e respeitam. Chegar até aqui já te coloca na frente de muita gente que nem se dá conta dos hábitos que destroem a própria imagem. Agora você tem clareza sobre atitudes que precisam ser cortadas da sua vida. E isso já é um grande passo. Mas não para por aqui. A jornada continua, e os próximos vídeos vão trazer ainda mais pontos que podem te ajudar a se posicionar com firmeza e conquistar o respeito que você realmente merece. Então já se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Assim você me ajuda a continuar produzindo conteúdo direto ao ponto, com temas que fazem diferença de verdade. Lembre-se, respeito não se exige, se constrói. E esse processo começa de dentro para fora. Te encontro no próximo vídeo.